Pedro, carinhosamente conhecido como Pedro Queixada. Sinceramente, queria entender o porquê desse queixada. Meus amigos, estamos voltando com a nossa pauta mensal aqui no canal, que é o craque do mês do Brasileirão. E nesse mês de outubro não poderia ser diferente. O escolhido foi o jovem atacante de 23 anos do Flamengo, o atacante Pedro, que só não fez chover nesse mês. Jogou muita bola e hoje a gente vai estar comentando sobre esses números e o porquê da sua indicação. Então, antes de rodar a vinheta, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, nos directs do Instagram, no Facebook e, claro, ative o sininho da notificação para você estar consumindo o nosso conteúdo em primeiríssima mão, beleza? Então, roda a vinheta! A CBF definiu na semana passada o escolhido ao craque do mês de outubro, e o escolhido foi Pedro, por isso nada mais do que justo fazer um vídeo sobre ele, como nós fizemos do Marinho há 3 semanas atrás, mais ou menos. Pedro tem 23 anos de idade, foi um jogador que surgiu no Fluminense, muita gente lembra dele no Fluminense. O Fluminense, com todos os seus problemas financeiros, acabou negociando e vendeu mais precisamente para o futebol italiano, para a equipe da Fiorentina. Na Fiorentina o Pedro não teve tantas oportunidades, não teve tanta sequência para conseguir continuar desenvolvendo o seu futebol. E nesse ano o Flamengo, com o objetivo de manter um elenco muito forte, um elenco que ganhou quase tudo na temporada passada, solicitou o empréstimo do Pedro juntamente com a Fiorentina, que houve sucesso. Pedro veio para compor esse elenco, para poder disputar a vaga com o Gabigol, o famoso reserva de luxo a princípio, mas o Pedro mostrou que ele veio para muito mais do que isso. Veio para poder reencontrar o seu grande futebol, para ter sequência e para poder ser novamente lembrado pela seleção brasileira, e essas coisas estão acontecendo. Pedro é um atacante de área, um jogador que tem muita presença de área, um jogador que incomoda muito, principalmente esse miolo defensivo da equipe adversária, mas é um jogador que demonstrou muito, principalmente nesse mês de outubro, que é onde ele teve uma sequência maior, muito por causa da contusão do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Ele mostrou outros atributos que, sinceramente, eu não via tanto na época de Fluminense. É um jogador que sabe jogar muito bem de costas para a marcação, fazendo aquela parede, fazendo aquele pivô, sabendo segurar muito a bola para as linhas que estão atrás dele se aproximarem para poder criar algumas jogadas. É um jogador que mostrou uma evolução muito grande na questão do seu desempenho fora da grande área. É um jogador que tem hoje uma facilidade de poder sair da área, puxar uma marcação para poder abrir espaço tanto para um lateral por dentro como por um meio por dentro também, que é o Gerson pisando muito na área, o Arrascaeta, independente de quem estiver atuando ali na meiuca do Flamengo, o Everton Ribeiro. É um jogador que sabe sair muito bem da área, que tem uma qualidade muito grande no passe, desenvolveu muito isso, demonstrou esse desenvolvimento com a camisa do Flamengo. E outra, um jogador que está demonstrando muita facilidade em chutar com as duas pernas, tanto com a direita e como com a esquerda. É um jogador que, por exemplo, naquele jogo contra o São Paulo, fez um belíssimo gol de chapada, chutando com a perna esquerda. É um jogador que tem as suas qualidades, além de ter os seus atributos característicos daquele atacante centroavante de área, de imposição, de força para poder incomodar ali o miolo defensivo, como já foi falado. É um jogador que aprendeu muito a se movimentar, a ter uma mobilidade muito grande. O futebol moderno cobra muito isso, e o Pedro conseguiu desenvolver isso, demonstrou claramente com a camisa do Flamengo. E o Pedro, dentro desse mês de outubro, como eu disse, tanto o Pedro como o Flamengo cresceram de maneira conjunta, né? Um ajudou a puxar o outro. As atuações individuais do Pedro contribuíram para o crescimento coletivo para a equipe do Flamengo e vice-versa. O encaixe do trabalho do Domenic, que houve uma evolução, contribuiu para os números individuais do Pedro também aparecerem. E o Pedro teve jogando aí esses 7 jogos, dos 7 jogos que ele jogou, ele não fez gol em apenas 3 adversários, que foram o Vasco da Gama, o RB Bragantino e a equipe do Corinthians. Fez, nesses 7 jogos, 6 gols marcados. Então, são números expressivos dentro desse mês de outubro.
fez gol contra o Atlético Paranaense, fez gol contra o Sport, fez gol contra o Inter e fez gol contra o Goiás. Então essas foram as vítimas do Pedro dentro desse mês de outubro. E como nós fizemos lá naquele vídeo do Marinho, vamos rever então os 6 gols que credenciaram o atacante Queixada a ser o craque do mês de outubro. Então, roda as vítimas em que o Pedro esteve ceifando, né? Bola volta na esquerda. Natan de novo de cabeça. Gerson não quis participar, se achou impedido. Pedro ganhou, vai fazer! Gol! De costas, gira, Isla, condição legal, o cruzamento, Bruno Henrique no peito, Pedro! Gol! É do Flamengo! Pedro! Bola na esquerda com Bruno Henrique, tem cruzamento, Pedro no peito, na grama, bateu pro gol! Gol! Pro Bruno Henrique, atravessou, olha o Pedro! Do artilheiro! A reverência é da nação pra você, Pedro! 7º dele. Felipe Luiz cruzou na boca do gol, atenção, afasta a defesa com o Caju, sobrou pro Arão, dominou, bateu pro gol, sobrou Pedro! Boa bola pro Pedro, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Lá vem Flamengo, Pedro na entrada da grande área, bateu colocado! Gol! É do Flamengo! Então tá aí, galera, nesse mês de outubro, as vítimas do Pedro, nesses jogos em que ele esteve marcando com a camisa do Flamengo. Como eu falei, além de ter as características clássicas de um centroavante que incomoda muito o miolo de zaga, é um jogador que evoluiu muito na movimentação, na mobilidade. E isso é muito importante no futebol moderno, abrindo espaço para outros jogadores, fazendo a parede com muita qualidade, se movimentando, saindo da área. Ele tem rastros em outros setores do campo, então é um jogador que está mostrando ser um atacante, não vou dizer ainda completo, mas muito próximo disso, porque tem muito a evoluir. A idade é muito boa, permite ainda muita evolução e obviamente ele está demonstrando isso. O Pedro de Fluminense, para comparar com o Pedro de Flamengo, é totalmente outro jogador. Um jogador que evoluiu, deu muitos passos à frente, então mostra que é um jogador que tem qualidade e que tem aonde ainda ser extraído para buscar ainda mais uma evolução. E é por isso que já está sendo lembrado pela seleção. Quando veio para o Flamengo, disse que realizava um sonho em vestir a camisa do rubro-negro, mas que vinha para o Brasil para poder ser novamente lembrado pela seleção brasileira. Pedro não estava sendo nem lembrado pela seleção olímpica na época que estava com a camisa fiorentina, porque não estava atuando. E agora já está sendo lembrado pela seleção principal, vai estar aí compondo o elenco para esses 2 próximos jogos das eliminatórias em que a seleção do Tite estará jogando. Então, Pedro, meus parabéns pela indicação, a CBF acertou em cheio, os números comprovam, contra fatos não há argumentos. Os números de outubro comprovam o grande nível de atuação que você vem tendo com a camisa do Flamengo, então nada mais do que merecido essa entrega de prêmio para você. Então, no mês de agosto, Galhardo, no mês de setembro, Marinho, no mês de outubro, temos Pedro Queixada. Quem será no mês de novembro? Tá mostrando aí que 3 meses diferentes, 3 jogadores diferentes, está mostrando esse equilíbrio no nosso campeonato brasileiro. Não é equilíbrio apenas entre os times na briga pela liderança, mas é equilíbrio entre os jogadores, entre os destaques. Isso é muito interessante, isso mostra a qualidade do nosso campeonato brasileiro. Devemos prestar atenção nisso e devemos valorizar. Pedro, meus parabéns mais uma vez. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Mês que vem estaremos de volta com o craque do mês de novembro. Mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, o meu muito obrigado, ative o sininho das notificações. Uma belíssima semana para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fora de Campo Oficial.